Boa noite, meu povo, tudo bem com vocês? Tudo na paz aí? Que bom, né, que nós estamos juntos, que nós estamos mais uma vez conectados por essa plataforma do YouTube. O YouTube tem sido uma das ferramentas do nosso trabalho e uma das formas que temos de levar até você a mensagem de Deus, uma forma de estarmos juntos e conectados, né? Essa expressão é muito importante para nós nessa nossa geração digital de conexão. Na realidade, essa expressão ela é bíblica, né? Que nós devemos estar conectados com Deus. O Senhor Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos, e o nosso Pai é o agricultor. Então Deus cuida de nós enquanto nós devemos permanecer ligados à videira que é Jesus, e a videira recebe todo o seu alimento que vem da parte de Deus, e assim nós daremos frutos para a honra e glória de Deus. Então essa expressão de conexão não é estranha à fé cristã. Na realidade, o Novo Testamento vai falar dessa nossa vida em comunhão com Deus através do sacrifício de Jesus. Quando Paulo escreve por diversas vezes, em vários contextos, que a nossa vida está em Cristo Jesus, nós estamos no Senhor, vivemos para o Senhor, e assim a nossa vida está em perfeita harmonia, ou deveria estar em perfeita harmonia, em conexão com o nosso Deus. Jesus é aquele que abre o caminho, que dá acesso, a expressão grega, né, o prosagoge, aquele que nos leva à presença de Deus, que dá acesso a Deus, e assim nós temos a nossa vida conectada com o Senhor. E nesse tempo, nesse momento que vivemos de pandemia, o YouTube tem sido essa ferramenta importante que nos conecta, e nós estamos usando o YouTube agora nesse mês de fevereiro, fazendo essa experiência com os nossos cultos de oração, a fim de que os irmãos tenham mais qualidade de som, de imagem, e assim esse culto possa se tornar extremamente real, né? A nossa transmissão seja uma transmissão mais perto daquilo que nós tínhamos quando estávamos aqui presencialmente. Mais uma vez também eu reforço e falo que o virtual não é o oposto do real. Ele é virtual, a nossa transmissão é virtual, mas ao mesmo tempo ela é real. Ela só não é presencial por conta de questões sanitárias e até mesmo de saúde. Queremos que os irmãos fiquem bem, que os irmãos passem bem essa fase com saúde, para em breve estarmos aqui desfrutando de tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Em breve, muito em breve, Deus nos dará essa bênção da reunião coletiva mais uma vez, e eu tenho certeza de que isso acontecerá no momento em que o Senhor permitir, no momento apropriado, tá bom? Então eu peço que você, nesse momento, divulgue essa nossa transmissão, envie para outras pessoas, compartilhe no Facebook, que é uma das mídias sociais com o maior índice de pessoas, né? Então divulga no Face, manda pelo WhatsApp, que também é um veículo de comunicação muito contemporâneo, que tem uma abrangência muito grande, que nós estamos ao vivo, que nós estamos aqui no YouTube, que nós estamos nessa transmissão. Pode deixar aí o seu comentário, dê o seu like no nosso vídeo, curta o nosso vídeo, participe aí dos comentários e ative o sininho do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Tem muito conteúdo, você poderá acessar em outros momentos as playlists e ver tudo aquilo que a gente já produziu, as aulas da Escola Bíblica Dominical, que para mim são sensacionais, os cultos impactantes, mensagens edificantes. Temos as mensagens que eu preguei, o irmão Fábio pregou, o irmão Ivan também pregou, o Lucas também trouxe várias reflexões no ano passado. Então você tem esse acervo, você tem as aulas do Ministério Infantil, a irmã Natália dando aula, você tem as músicas, a nossa equipe de músicos, né, muito bem preparados. Nós gravamos algumas canções, disponibilizamos para que vocês possam ouvir essas canções
que embalam a nossa fé e canções extremamente espirituais, teológicas, bem equilibradas. Então, temos bastante conteúdo, tá bom? Queremos iniciar o nosso culto de oração nesse nosso encontro na segunda semana de fevereiro, pedindo a bênção de Deus, mas nós, nessa semana, nessa quarta-feira, vamos começar agradecendo. Nós vamos ter um momento de gratidão, vamos louvar a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor é na nossa vida, tá bom? E para isso eu escolhi, para a abertura da nossa reflexão, o Salmo 118. Diz assim o texto bíblico, Salmo 118. Rendei graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós somos convidados a render graças ao Senhor, e o salmista diz para nós que o que nos leva a essa ações de graça, ou essa atitude de gratidão a Deus, na realidade são duas questões. A primeira delas, porque Deus é bom. Nós vamos agradecer a Deus porque Ele é bom. E você certamente tem desfrutado dessa bondade de Deus. Você tem desfrutado desse favor de Deus direcionado à sua vida. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Graças a Deus por isso. E a sua misericórdia não tem fim. Ela dura para sempre. Então, em segundo lugar, nós vamos agradecer a Deus porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui, nesse momento, eu gostaria que você lembrasse daquilo que Deus fez nessa última semana, nesse último mês de janeiro que já deixamos para trás, estamos em fevereiro. O que Deus fez para você? Aonde você sentiu a bondade de Deus? Aonde você viu a misericórdia do Senhor na sua vida, na sua família, na nossa igreja? Falo como pastor da igreja, eu vi a bondade de Deus e a misericórdia de Deus em que poucas pessoas da nossa comunidade pegaram Covid. As que pegaram conseguiram uma boa recuperação, não precisaram ficar internados. Graças a Deus por isso. Vi também a mão boa de Deus, a misericórdia e a bondade de Deus conduzindo os nossos irmãos. Alguns que ficaram desempregados nesse intervalo da pandemia, nós em oração, em perseverança oramos e Deus ouviu as nossas orações. Deus manifestou a sua bondade para com a nossa igreja. Deus tem sido bom porque as nossas finanças estão equilibradas, graças a Deus. Deus foi bom no ano de 2020. No ano de 2020, aproveitamos a parada das atividades presenciais e conseguimos alavancar e correr com a construção. Então aquela fase, aquela parte mais pesada, mais difícil, eu diria assim, mais tumultuada, com andames, com ferros, tijolos, toda essa fase já está concluída. E a coisa boa é que não devemos nada para ninguém, não ficamos com nenhuma dívida. Com muita sabedoria, com muita bondade de Deus, com muita misericórdia, a diretoria, juntamente comigo, conseguimos equilibrar as finanças, conseguimos pagar os nossos fornecedores e conseguimos deixar o prédio pronto. Agora nós estamos na fase de acabamento, mas louvamos a Deus. Agradecemos, por exemplo, porque não houve nenhum acidente em nossa construção. Agradecemos porque hoje não temos nenhum irmão da nossa igreja desempregado. Agradecemos porque todas as pessoas que nós nos colocamos à disposição para ajudar as famílias, desde o início da pandemia, ajudamos. Isso é motivo de gratidão. Então, nós temos muito a agradecer a Deus. Agora eu falei dessas questões da igreja. Se você me permite, como pastor, e os irmãos que me acompanharam em 2019, aquela dificuldade toda que tive de saúde, 2020 para mim foi um ano muito abençoado, porque eu não tive nenhuma crise difícil que me levou ao hospital, e Deus sabe de todas as coisas. Deus me deu
não a plena recuperação ainda, eu estou em tratamento, mas me deu uma melhora significativa num momento específico, num momento importante. Os irmãos que me acompanharam em 2019 sabem que eu tive crises. Eu ia toda semana ao hospital tomar soro, passava muito mal, fiquei internado por 2 vezes. Fiz a cirurgia em 2019 e fiquei muito preocupado. No início de 2020, orava a Deus que Deus me recuperasse. E graças ao Senhor, meus irmãos, e graças a você que orou por mim, tive uma boa melhora. Não precisei ir aos hospitais no meio dessa pandemia. Não fiquei, nesse sentido, vulnerável à pandemia. E pude trabalhar bastante para o Senhor. Tive que me adaptar e por isso eu agradeço também a oportunidade de falar através da câmera, do celular, me adaptar em termos de comunicação, porque uma coisa é comunicar e ter o culto presencial, outra coisa extremamente diferente é fazer o culto totalmente online. Mas Deus tem nos dado graça e por isso nós vamos agradecer. Agradecer também como pastor, porque a minha voz tem sido ouvida por muitas pessoas. Deus tem ecoado a voz da igreja. E eu, como pastor e pregador, que na maioria das vezes estou no púlpito, tenho essa oportunidade de pregar para muitas pessoas. Os irmãos que aqui também têm pregado, têm feito com que a voz da igreja alcance outras pessoas. E por isso nós agradecemos. Você aí na sua casa certamente tem motivos sem fim de gratidão a Deus. Então, por isso, nós vamos agradecer ao Senhor, render graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse instante por essas bênçãos e por tantas outras que Deus tem nos dado. Feche seus olhos e ore conosco. Pai de amor, no nome de Jesus, nós queremos nessa hora te agradecer. Queremos te agradecer pela vida, queremos te agradecer pela saúde, queremos te agradecer pelo sustento, queremos te agradecer pela nossa família, queremos te agradecer pelos nossos amigos, queremos te agradecer pela nossa igreja, pela salvação que há no nome de Jesus, queremos te agradecer pelo consolo do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, pela condução do Espírito Santo de Deus na história da nossa igreja em 2020 e agora no início de 2021. Queremos te agradecer, ó Deus, pela forma como o Senhor tem levado a nossa igreja ao conhecimento de tantas e tantas pessoas. Queremos, ó Deus, te agradecer porque a nossa voz tem ecoado aqui na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país e também para além das fronteiras da nossa nação. Muito obrigado, Senhor, por isso. Obrigado, ó Deus, pelo avanço que tivemos em 2020 na obra do Senhor, da construção do templo do Senhor aqui na nossa localidade, a forma tão graciosa como o Senhor nos conduziu e tem sustentado a nossa igreja, tem sustentado as famílias, a forma como o Senhor tem ouvido as nossas orações, tem se inclinado na nossa direção e por isso somos gratos, ó Deus. Somos gratos porque tivemos poucos casos de Covid, de pessoas da nossa comunidade, todas elas que temos a ciência estão bem, não precisaram de tratamentos mais complicados, não precisaram de internação. Te louvamos por isso, te louvamos pelo cuidado e pela forma tão maravilhosa de livramento que o Senhor tem dado aos idosos, às crianças, aos adolescentes e jovens. Muito obrigado, a Deus, por todos aqueles que estão nos acompanhando nessa hora, nesse exato momento. Obrigado por essa tecnologia, obrigado pela nossa equipe da transmissão, obrigado pela nossa diretoria, os líderes da tua igreja que têm dado suporte, que têm orado por nós, que têm nos incentivado para que tenhamos essas transmissões. E assim, ó Deus, queremos também te agradecer por todos aqueles que nos acompanham, aqueles que cultuam o Senhor juntamente conosco e através da nossa igreja. E dessa forma, Senhor, nós queremos render graças ao Senhor porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós certamente constataremos a tua bondade no decorrer desse ano e da nossa vida e também desfrutaremos da tua misericórdia que não tem fim. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos.
Amém, amém, amém. Que bom que você está aí com a gente e que bom que nós estamos em oração, né? Eu quero nessa noite compartilhar com vocês o Salmo 121. Eu espero você encontrar comigo, Salmo 121. Salmos de número 121. Hoje nós falaremos a respeito do medo. Na semana passada nós falamos de outro sentimento, da ansiedade, como combater a ansiedade a partir da leitura de Filipenses capítulo 4. E nessa noite, nessa segunda quarta-feira de fevereiro, eu quero falar aos irmãos sobre o tema Vencendo o Medo, como nós podemos vencer o medo. E nós temos a consciência de que o medo é o primeiro sentimento, eu diria, negativo que o ser humano tem desde o momento em que ele desobedeceu ao Senhor. A Bíblia narra que o medo, ele vem depois daquele momento da queda, que nós já estudamos em Gênesis capítulo 3, depois do homem desobedecer, dele se afastar do plano de Deus, ele então sente medo, ele foge de Deus. Então um sentimento que invade o coração do ser humano é o medo, e assim nós precisamos combater o medo, tá bom? O apóstolo João vai dizer para nós no Novo Testamento que o amor perfeito lança fora o medo, e eu espero no nome de Jesus que nós, a partir da leitura desse texto e da exposição bíblica, possamos então vencer os medos que rondam a nossa vida. Então o nosso tema é Vencendo o Medo, e eu estou em Salmos 121. Eu leio todo o Salmo de 1 a 8, eu espero que você me acompanhe na leitura e na exposição desse texto. Diz assim o texto sagrado: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse texto tão conhecido nosso, tão profundo. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que fala no nosso coração, a Tua palavra que é a Tua voz, é a espada que rasga o nosso coração, que penetra no nosso ser e transforma a nossa vida, santifica o nosso coração, Senhor Deus, a partir da Tua palavra, e que nós, a partir da leitura desse texto, possamos vencer os medos que rondam a nossa vida e tentam sequestrar a nossa paz e a nossa alegria. Fica conosco nessa exposição, Senhor, usa a minha vida como instrumento da Tua vontade e verdade. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos em um mundo sem nenhuma segurança. Na realidade, nós vivemos na insegurança. Não podemos mais nos descuidar com as nossas coisas, com a nossa própria vida, porque na realidade há uma falta de segurança em todos os lugares, em todos os ambientes. Há uma falta, inclusive, de segurança nas mídias sociais. Por vezes eu vejo alguns contatos meus no Facebook, por exemplo, falando que tiveram as suas senhas adulteradas e assim as suas páginas, a sua conta clonada.
então não temos mais essa segurança. Dia desses eu fui informado por uma reportagem que os dados mais sigilosos, ou seja, o nosso endereço, o número do nosso CPF, ficou aí por alguns momentos vulneráveis, ou seja, disponíveis para todas as pessoas, então nós não temos mais segurança, não temos mais segurança nas ruas, o trânsito é extremamente violento, a violência nos assusta cada dia mais e nós ficamos cada vez mais tomados pelo medo. O medo também foi chegando muito próximo a nós ou dominando, infelizmente, a vida de muitas pessoas em 2020 por conta da propagação, não somente do vírus, mas das notícias essas notícias aterrorizantes, essas notícias que colocaram pavor nas pessoas. A forma, inclusive, de tratar as notícias ou de divulgar as notícias, aquela quantidade enorme de cenas extremamente agressivas ao nosso olhar, cenas, por exemplo, de covas sendo abertas nos cemitérios, de dados estatísticos de quantas pessoas estavam morrendo por conta da pandemia, inclusive, eu estou falando que estavam, né, como se isso já tivesse sido superado, mas na realidade é uma realidade ainda hoje, infelizmente, mas graças a Deus, particularmente não tenho acompanhado via a televisão, poucas vezes acompanho, porque é assustadora a forma como a mídia tenta colocar esse medo, esse pânico nas pessoas. É claro, amados irmãos, que o momento é de muita insegurança, de muito desassossego. Nós estamos um pouco inquietos com a questão da pandemia. Nós pensávamos, inclusive eu também, pensávamos que seria um pouco mais rápida ou teríamos uma solução mais ligeira para a situação da pandemia, mas de fato isso infelizmente não aconteceu, mas também confiamos que Deus tem o poder sobre todas as coisas, que Deus é soberano, inclusive, sobre essa pandemia, e por isso nós descansamos o nosso coração. Diga-se de passagem, essa certeza ou esse ensino bíblico de que nós temos um Deus soberano, de que nós caminhamos debaixo da orientação e da mão, da condução desse Deus soberano, desse Deus que controla toda a história, nos dá segurança e nos dá tranquilidade para nós continuarmos a nossa caminhada. Afinal de contas, nós servimos ao Deus que conhece a história, que é o dono da história, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e por isso nós podemos vencer o medo. Por isso nós podemos vencer todas essas notícias que chegam até nós a todo momento. Eu gosto da expressão do salmista no Salmo 56, quando ele fala o seguinte: em me vindo o medo, quando o medo vem na minha direção, diz o salmista, eu hei de confiar em ti. Então, quando o medo chega diante de nós, nós precisamos combater o medo com a confiança em Deus. Então, olha o que ele diz: em me vindo o medo, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Então aquela pessoa que teme a Deus, ela não tem medo, ela não fica aprisionada ao medo. Um texto que eu também já citei no início da nossa reflexão, de João, fala para nós assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, quando eu e você deixamos que o amor de Deus invade o nosso coração, que o amor de Deus preencha os espaços do nosso coração e da nossa mente, esse perfeito amor vai lançando fora o medo. Então, nós precisamos amar muito a Deus e precisamos sentir esse amor de Deus dentro de nós, a fim de que esse amor vá expulsando o medo do nosso coração. E aí João, ele caminha um pouco mais adiante nessa construção a respeito dessa explicação do medo. Ele diz assim: ora, o medo produz tormento, preocupação. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, se você fica aprisionado ao medo, você não tem o amor aperfeiçoado dentro do seu coração. Ao passo que o contrário também é verdade. Se você ama bastante, você vai expulsando
o medo da sua vida e o amor de Deus vai sendo aperfeiçoado. Você vai entendendo cada vez mais o amor de Deus pela sua vida e isso vai expulsando o medo do seu coração. E ele conclui, ele arremata assim: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então nós precisamos basear a nossa vida no amor de Deus para vencer o medo. Então, o que alivia o medo da caminhada dessa vida? Olha que pergunta. O que alivia o medo é que o socorro vem do nosso Senhor. Se você olhar comigo o texto que nós lemos, Salmo 121, diz o salmista que era um cântico de romagem, eles estavam cantando essa canção enquanto eles estavam em procissão indo até a casa de Deus, e eles tinham que passar pelos montes, e nós sabemos que os montes eram locais onde imprimiam muito medo, porque os salteadores ficavam escondidos nos montes e havia todo esse temor, porque os ladrões ficavam nos montes e quando as caravanas passavam, eles desciam e faziam a limpa, roubavam tudo daquelas pessoas que estavam indo, inclusive com dinheiros para fazer os sacrifícios ali na cidade de Jerusalém. Eleva os olhos para os montes e de onde me virá o socorro? Ele sabe que o monte traz pavor, então eles estão cantando, a gente olha para o monte e a gente diz, da onde virá o socorro? Será que a gente vai ter socorro? Quando a gente olha para 2021, quando a gente olha para 2020 e vê a pandemia, a gente fala assim, a gente olha para tudo isso e fala assim, da onde vai vir o meu socorro? Como eu posso vencer o medo que eu tenho em relação ao monte? E aí o texto é muito maravilhoso, porque dessa pergunta nós temos a resposta. Ele fala o seguinte no versículo 2: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É muito interessante que essa declaração mostra a profunda confiança do salmista, que o salmista fala o seguinte: eu não temo aquilo que está no monte, mas eu temo a Deus. E ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor. Então, Deus é a nossa segurança nesse momento, nessa caminhada conturbada, difícil, nesse mundo violento, o nosso socorro vem do Senhor. E essa é a expressão que a gente pode e deve exaltar. Quando alguém falar assim para nós, vocês não estão com medo? Nós falaremos assim, é que o nosso socorro vem do Senhor. É que Deus vem na nossa direção, é que Deus vem na nossa vida, Ele vem nos socorrer. Nós ficamos com medo, em alguns momentos sim, teremos que ser sinceros e honestos, ficamos sim com medo, mas nós sabemos que quando o medo tenta rondar o nosso coração, o Senhor sai na nossa direção e nós podemos falar com extrema confiança essa expressão, o nosso socorro vem do Senhor. Sabe qual Senhor? O Senhor que fez o céu e a terra. Eu acho interessante isso, porque o salmista fala que essa confiança está no Deus Criador, no Deus que disse haja luz e houve luz, no Deus que está descrito lá em Gênesis, no capítulo 1, o Deus que criou os céus e a terra. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que a sua confiança, ele sabe que o socorro virá do Deus Criador, e o Deus Criador vai agir na sua vida, vai agir na sua direção, ou seja, o soberano, aquele que controla tudo, aquele que estava na fundação do mundo, é o mesmo que sai ao nosso encontro e vem na nossa direção para nos socorrer. Então, diante de um tempo marcado pelo medo, nós podemos falar que o nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem de Deus. Deus é que atua em nós para nos socorrer quando nós nos sentimos completamente desamparados ou preocupados ou atemorizados com alguma circunstância da vida. O nosso socorro vem do Senhor, esse Senhor que fez o céu e a terra, esse Senhor que é o Criador de todo o universo. O que traz alívio para o nosso medo é que Ele não permitirá, olha aí no versículo 3, que os teus pés vacilem, ou seja, Deus é aquele que fortalece inclusive os nossos pés, faz com que os nossos pés não venham vacilar, a fim de que quando nós
cairmos, as pessoas não zombem da nossa fé e não zombem da crença que temos em Deus. Então Deus é tão maravilhoso que Ele fortalece os nossos pés. Aqui uma figura de linguagem para mostrar para nós que esse socorro que vem do Senhor é um socorro que nos fortalece, é um socorro que nos coloca em pé, é essa força que nos mantém com a chama da fé acesa, é essa certeza de que nós temos um Deus que cuida inclusive do nosso caminhar, porque o texto está falando de um povo que está caminhando, esse povo está caminhando e cantando. Eles olham para os montes e falam: de onde virá o socorro? Eu olho para os montes e de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O meu socorro vem daquele que não permite que os teus pés vacilem. É tão interessante porque a expressão do versículo 3 está no futuro. Ele não permitirá. Ou seja, no futuro Ele não vai permitir que os nossos pés vacilem. Então, o salmista está falando: hoje Deus vem no meu socorro, hoje Deus vem na minha direção, e no futuro Ele vai cuidar da minha vida, Ele vai cuidar dos meus passos, e Ele não vai permitir que os meus pés vacilem. Ou seja, eu vou permanecer fiel andando nos caminhos de Deus, resoluto com o amor de Deus plantado em meu coração. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Então, olha, o versículo 3, ele fala o seguinte: Ele não permitirá que os meus pés vacilem, e Ele não dormitará aquele que te guarda. E essa expressão também é muito importante para nós, porque vai falar que Deus não dorme, e aqui dormitará está falando de um cochilo, ou seja, Deus não cochilará, porque Ele é o nosso guarda. Então nós podemos vencer o medo sabendo que há um guarda sobre nós. O guarda de Israel está vigiando a nossa vida. Ele está com os olhos atentos à nossa vida. Ele está olhando tudo, contemplando tudo aquilo que acontece com a nossa vida. Ele está atento. E isso traz alívio para nós. Podemos então vencer o medo sabendo que Deus está olhando. Porque às vezes, amados irmãos e irmãs, temos a falsa sensação de que Deus não está olhando, de que Deus não está vendo aquilo que está acontecendo. Parece até que às vezes as nossas orações são súplicas tentando chamar a atenção de Deus e falando assim: Deus, o Senhor não está vendo que eu estou vivendo momentos difíceis, como se Deus não estivesse vendo. E a expressão de certeza, de convicção que o salmista traz para nós é o seguinte: Ele não dormitará, pode caminhar tranquilo, porque Deus não vai cochilar. Os olhos do Senhor estão acampados sobre nós, e Ele é quem te guarda, falando que Ele é de fato o guarda de Israel. Então, quando a gente olha para os montes, quando a gente olha para aquelas questões que nos causam pavor, nos causam medo, nós podemos vencer esse medo, em primeiro lugar, falando que o nosso socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, ou seja, confiando no Deus soberano. E nós podemos descansar porque Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, e Ele não dormitará, porque é Ele quem te guarda. Não somos nós que guardamos a nós mesmos. Não é o alarme do nosso carro que guarda o nosso carro. Não é o alarme da nossa casa que protege a nossa vida. É Ele. É Deus que nos guarda. É Deus que nos protege nessa vida. É Deus que nos livra de tantas coisas que nós nem temos noção. Então, como nós podemos combater o medo? Descansando no cuidado dele, sabendo que é Ele que nos guarda. Quando você pega o seu carro, o seu automóvel e está na rua ou na estrada, Deus está te guardando. Quando você está a caminho do trabalho, você pega o ônibus, Deus está te guardando. Quando você está no ponto do ônibus esperando o ônibus passar, Ele está te guardando. Quando você está assistindo alguma coisa na televisão, Ele está te guardando. Quando você está lendo alguma coisa e a sua mente fala: opa, esse negócio aqui não está muito legal, vou pular outra, Ele está te guardando. Quando você está cuidando dos seus filhos, na realidade, é Ele que está guardando a sua família.
Quando você ora e vai descansar, vai dormir com a sua família, Ele continua olhando para você, Ele continua atento à sua necessidade. Haja vista que a Bíblia fala, aqui no livro de Salmos também, que é quando nós estamos dormindo que Deus está cuidando de nós. Enquanto nós dormimos, Ele não dorme. Disse Jesus que o seu Pai trabalha, Deus está trabalhando. E por isso nós podemos vencer o medo, sabendo que Deus está trabalhando, que Deus está nos guardando, que Deus está nos livrando. Na época em que você fica preocupado com o seu filho, a sua filha na escola, na faculdade, no namoro, no ambiente de trabalho, você fica preocupado, descanse que Deus está guardando, em nome de Jesus. Às vezes, quando saio para trabalho e deixo minha família em casa, sou tentado a ficar com medo de que algo possa acontecer com a minha família. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso descansar que Deus está guardando. A minha oração nessa noite é que Deus guarde o seu coração, que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a nossa igreja, que Deus guarde a nossa existência. E no versículo 4... o verbo e as expressões saem do futuro e vêm para o presente. Porque se no versículo 3 o salmista está falando de permitirá, ou seja, no futuro, e dormitará no futuro, agora ele volta e fala do presente. Ele fala assim no versículo 4, é certo que não dormita. Ele está falando no futuro, Deus não vai dormir. Ou seja, no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem, Deus não vai dormir. Mas também no versículo 4 ele fala o seguinte, é certo que hoje Ele não dorme também. Então, se temos a certeza de que Deus não dormirá no futuro, podemos ter essa certeza hoje e vencer o medo de hoje. Por isso Jesus disse, basta cada dia seu mal. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O guarda de Israel é o mesmo que guarda e zela a sua vida. O Senhor é quem te guarda, versículo 5. É Ele quem te guarda, é Ele quem te protege, é Ele quem te abençoa, é Ele quem guarda a sua despensa, guarda a sua saúde, guarda as suas finanças, guarda a sua esposa, os seus filhos, os seus netos, os seus avós, é Ele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. E o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E eu achei muito interessante essa expressão quando o salmista fala da sombra à direita, ou seja, dessa companhia. O Senhor é a tua sombra, ou seja, por onde você andar, Deus estará do seu lado. Se você quer vencer o medo em 2021, lembre-se dessa explicação do salmista. Deus é a nossa sombra do lado direito. Deus está do lado direito. Deus está do nosso lado. Deus é a nossa companhia. A sombra nunca se aparta de nós, assim como Deus nunca nos deixa andando sozinho. Deus está sempre do nosso lado. Jesus fez essa maravilhosa promessa como uma das últimas falas dele após dar a missão ou a comissão à sua igreja. Eis que estou convosco todos os dias. Temos a companhia de Jesus, o nosso melhor amigo, todos os dias na nossa vida. Temos a comunicação e a oração do Espírito Santo de Deus, e nós temos essa testificação do Espírito Santo falando que nós somos filhos de Deus todo santo dia. Temos essa certeza de que Deus é a nossa sombra. Quando você estiver andando, quando você estiver caminhando por algum lugar e ver a sombra, certamente você se lembrará dessa mensagem. Deus é a nossa sombra. A sombra vai nos lembrar da companhia de Deus. Todas as vezes que eu vejo a sombra, eu falo assim, olha, Deus está comigo. Olha o que o salmista diz, o Senhor é uma afirmação, a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol. Lembrando que as pessoas naquele contexto tinham muito medo do sol, tinham muito medo da lua. Lembrando de Gênesis capítulo 1, Deus é que criou o sol e a lua. Então de dia o sol não te molestará, ou seja, Deus vai cuidar. O sol não vai castigar você.
De noite a lua também não vai te castigar. E aí no versículo 7 nós temos a expressão do cuidado de Deus, mas mais uma vez o salmista sai do presente e agora ele vai para o futuro. Ele faz isso de forma alternada no texto. Isso é muito bonito, isso é enriquecedor no texto. Em outras palavras, o salmista está cuidando da nossa vida hoje, no presente, e falando do futuro. E agora no versículo 7 ele vai para o futuro. Ele fala assim: o Senhor te guardará. Se o Senhor está te guardando hoje, você e eu temos a certeza, ou precisamos ter essa certeza, de que no futuro o Senhor te guardará de todo o mal. Então, no futuro, Deus continuará nos guardando. Então, nos guardará de todo o mal. Guardará a tua alma, guardará a minha alma, guardará a nossa alma. Então, hoje Deus está nos guardando e no futuro Deus continuará nos guardando, porque Ele não dorme, Deus não cansa. Deus é eterno, Deus é soberano. E por isso podemos e devemos vencer o medo. Com essas certezas, tantas certezas que esse texto nos traz, de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele te guardará de todo mal. E aí você pode pensar assim: mas meus inimigos estão tramando contra mim. Deus te guardará. Mas meu vizinho tenta fazer maldade contra mim. Deus te guardará. Mas o meu chefe está pegando no meu pé, eu acho que Deus te guardará de todo mal. Guardará inclusive a tua alma. E quando o texto fala de guardar a alma, está falando de guardar o futuro da nossa alma. E por isso nós temos a certeza de que a nossa alma, o nosso futuro, está guardado nas mãos de Deus. Porque Jesus falou que aqueles e aquelas que estão em suas mãos, as suas ovelhas, ninguém pode arrebatar da sua mão. Ele nos conhece pelo nome. E nós estamos nas mãos de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer para nós que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos guardados na mão de Deus. Olha que notícia boa essa. Caminhar em 2021 sabendo que nós estamos nas mãos de Deus. Nós estamos guardados por Deus. E que Deus vai guardar o nosso futuro, guardará a nossa alma para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Para finalizar, ele está falando ainda no versículo 8 do futuro. O Senhor guardará a tua saída e guardará também a tua entrada. Eu acho interessante isso. Já ensinei isso em outros contextos, usando esse texto. Meu pai é caminhoneiro, foi caminhoneiro a vida toda. E aprendi sempre com minha mãe orar pela saída. Sempre quando meu pai ia fazer uma viagem longa, lá estávamos eu e mamãe, antes do meu irmão nascer, orando para que Deus levasse meu pai em segurança. Então nós orávamos na saída. E naquela época não tinha celular, a comunicação não era tão fácil como temos hoje. Naquela época usava-se orelhão, olha só, coisa antiga, né? De vez em quando, depois, muito tempo, tivemos telefone em casa, aí meu pai ligava e recebíamos uma informação depois de uma semana, 2, que ele estava longe de casa, que ele chegou no destino, e aí nós agradecíamos a Deus, ficávamos acompanhando, por exemplo, a televisão para saber se tinha havido algum acidente na estrada, enfim, era uma loucura, e nós orávamos pela saída. Até um dia em que na minha adolescência eu olhei esse texto e falei assim, mas nós estamos fazendo errado, e falei isso para minha mãe. Nós oramos pela saída, mas nós não oramos pela entrada. Então, quando você sai de férias, por exemplo, agora está difícil, né? Por conta da pandemia, não tem como viajar e temos que tomar cuidado. Mas quando você, por exemplo, sai de férias, você ora na saída. Mas quando você chega no destino, você ora agradecendo. Pai, nós chegamos aqui debaixo de livramento, o Senhor nos guardou, nos protegeu. Quando você pega a estrada, você ora ao sair, mas você ora quando você agradece, quando você vai desligar a chave de ignição do carro, você fala assim, graças a Deus, cheguei em paz, em segurança. É isso que o salmista está dizendo. Para vencer o medo, nós precisamos confiar que Deus guardará no futuro a nossa entrada e saída. Ou seja, a nossa locomoção, a nossa jornada de vida, desde agora, desse momento e para todo sempre. Então eu convido você a amar mais a Deus, a lançar fora o medo, porque o perfeito amor lança fora
o medo. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nessa hora eu gostaria de orar com vocês por alguns motivos, pela nossa nação, pelo nosso povo, pelos hospitais, pela nossa família, pela nossa igreja. Convido você a orar comigo nessa hora e depois da oração nós encerraremos a nossa transmissão. Obrigado porque você está aqui conosco até agora, até esse momento, e nós louvamos a Deus por isso. Convidamos você a participar conosco, Escola Bíblica Dominical, domingo, 10h30, culto pela manhã às 9h e às 19h, e toda quarta-feira aqui no nosso canal do YouTube, nós em oração uns pelos outros. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa porção da Tua Palavra, tantas e tantas certezas que invadem o nosso coração, e a minha oração é que o Senhor trabalhe no nosso coração através desse texto e dessa explicação tão profunda, tantas verdades. Ó Deus, expulsa do nosso coração o medo, coloca no nosso coração o amor pelo Senhor. Nessa hora, Senhor, pedimos pela nossa igreja, mais uma vez, pedimos pelos enfermos, pedimos por aqueles que fazem parte do grupo de risco, que o Senhor proteja, que o Senhor os livre, os nossos irmãos que estão trabalhando todo dia, que precisam da proteção do Senhor, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor continue com a Tua mão santa, protegendo essas vidas. Ó Deus, continue derramando sobre nós a Tua graça, renovando a cada amanhecer a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Abençoe os idosos da nossa igreja, Senhor. Abençoe as pessoas que estão em tratamento médico, tratamento clínico, que o Senhor esteja abençoando. Abençoe também, ó Pai, os profissionais de saúde da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, do nosso país, do mundo. Pessoas que estão em maior vulnerabilidade, que o Senhor esteja abençoando, guardando. Abençoe, Deus, os leitos hospitalares da nossa cidade de Sorocaba, as pessoas que estão enfermas, as pessoas que estão acamadas por conta do Covid, pessoas que estão ansiosos por conta dos testes que fizeram e ainda não têm resultado, as famílias que estão dilaceradas pela dor da saudade, estão de luto. Pedimos o consolo do Teu Espírito, pedimos que o Senhor console os corações enlutados, abençoe as vidas, ó Deus, com o refrigério que o Senhor pode dar. Levanta, ó Deus, as pessoas que estão deprimidas, as pessoas que estão cabisbaixas, as pessoas que estão sofrendo, as pessoas que estão lamentando, chorando, as pessoas que estão depressivas, as pessoas que estão sofrendo com síndrome do pânico, com uma ansiedade crônica. Ó Deus, tenha misericórdia, abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja com a alegria do Senhor, com a alegria da salvação. Proteja, Senhor Deus, as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens. Proteja também os casais da nossa igreja, que não haja desentendimento na vida conjugal, que eles permaneçam casados, firmes, apesar da pandemia, apesar dessa hiperconvivência que estão tendo nesse tempo. Abençoe, Deus, a nossa igreja, nos dê a Tua paz, console os nossos corações e nos dê paciência, ó Deus, para entendermos esse tempo difícil que estamos vivendo e ter paciência de esperar o momento certo, de retomarmos as nossas atividades com segurança, a fim de que todos nós sejamos preservados para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Deus, por mais essa transmissão, por esse tempo de oração. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente querida, beijo no coração, boa noite, bom descanso. Que a graça de Deus seja abundante sobre a sua vida, que o amor de Deus seja sobre o seu coração, que o consolo do Espírito Santo do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, sobre a nossa igreja. Em nome de Jesus, nós encerramos essa transmissão. Beijo no coração, até outra oportunidade. Deus abençoe.